César. Tudo tranquilo, gente? Vocês estão felizes? Bem. Que bom, né? Que bom. Eu estava lá em casa com meus botões, né? Pensando no que eu poderia estar ministrando, e a gente fica sempre, né? Naquela expectativa de Deus trazer algo que traga paz ao teu coração, né? Que te traga aquela sensação de que está em conformidade com a vontade do Espírito Santo. E essa sensação é a sensação de paz quando a mensagem cai no nosso coração, né? Aí quando ela cai no nosso coração e traz essa paz, a gente entende nessa linguagem espiritual que aquilo vai nos levar a entender que essa é a palavra, e a gente começa a ver que a palavra, a partir de então, por incrível que pareça, né? A partir de então, essa palavra, ela começa a se abrir um pouco mais na nossa mente, a gente vai, né, enxergando e ampliando mais aquilo que Deus começou a trazer no nosso entendimento, ser então esta palavra para ser ministrada. E o que eu quero falar para vocês hoje, nem passei lá no púlpito auxiliar lá, que é o púlpito auxiliar, que está sempre aqui no frente, né? Gabriel, tranquilo aí? Beleza? Eu normalmente passo lá para saber, né, se está ok. E o título da nossa mensagem, queridos, para hoje é o seguinte, é esse aqui, olha: o Deus que se antecipa ao futuro. Eu quero falar sobre isso. Se a gente conseguir entender isso, queridos, a gente conseguir entender esse Deus, né, dentro daquilo, claro, pouca coisa vou estar falando para vocês, mas é muito além do que eu vou transmitir nessa noite. Mas a gente conseguir entender isso, né, aí a gente começa a entender por que a gente pode crer no amanhã. Por que a gente pode descansar hoje, mesmo sem saber, né, qual vai ser o nosso futuro, vamos dizer assim. A gente consegue, sabe, ter paz hoje, sabendo que o meu futuro já está da parte de Deus traçado. Ele já está trabalhando nisso. Então vamos ver como é que Deus faz isso. Biblicamente tem muitas referências, muitos casos, muitas profecias que foram ditas no Antigo se cumpriram no Novo. São muitas informações. Eu separei mais ou menos aqui umas 150 só informações dessa, para a gente ler um pouquinho hoje. Mas eu quero justamente começar com uma palavra de Deus para o seu povo no momento de crise. E eu vou começar dentro disso aqui. Por que eu estou falando que é no momento de crise? Porque o povo estava vivendo um cativeiro babilônico. E aí Deus libera uma palavra para esse povo dele, que estava em cativeiro, com relação à promessa do futuro. E aí o texto é Jeremias 29:11, que é um texto que a gente conhece bem. E diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Deus está falando: sou eu que tenho plano para vocês, e eu sei quais são os meus planos, que eu liberei para vocês. Diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Queridos, o povo estava numa maresia, o povo estava vivendo um processo de serem levados cativos. Eles estavam vivendo um tempo de, vamos dizer assim, da sua identidade como nação se perder. Eles estavam debaixo de uma sentença, vivendo um caos, e no meio desse caos que eles estavam vivendo, Deus fala justamente isso para eles: olha, vocês estão vivendo isso aí, mas olha, vai passar, porque eu sei o que eu tenho preparado para vocês. Olha que coisa tremenda. Eu acho que já poderia terminar minha mensagem aqui se você entendeu isso hoje, né? Porque Deus planeja para a gente, independente das circunstâncias que estamos vivendo. Nós olhamos a circunstância, nós olhamos o momento, mas Deus está dizendo: olha, você está na guerra, está passando por esse problema, está tendo aflição, mas eu sei o que eu tenho preparado para vocês. E Ele diz: planos de prosperidade, de bênção, não de mal, não de dano. Ou seja,
Ele está dizendo: calma, vai passar, gente. Eu sou Deus e eu sei o que eu já preparei para vocês. Vocês vão chegar lá, mas tenham calma. O futuro Deus já traçou, queridos. Então nós precisamos entender isso. João capítulo 13, verso 7, uma expressão de Jesus, quando Jesus estava lavando ali os pés dos discípulos, né? Houve algumas situações, Pedro questionou, mas olha o que Jesus responde para Pedro. Diz assim: olha, respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Jesus está dizendo: o que eu estou fazendo, de repente você não está entendendo. Hoje parece que não está muito claro, não está muito explícito, não está muito, né? Está meio que embaçado o negócio. E ele está dizendo: mas calma, se você não está entendendo agora, lá na frente você vai entender. O que ele está dizendo? Confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Você pode achar que isso aqui é meio que confuso para você agora, mas descansa, eu sei o que eu estou fazendo. Aquilo que para você hoje não tem entendimento, lá na frente você vai entender. Por quê? Porque Deus trabalha com esse futuro. Ele prepara o futuro. Olha que coisa linda. Eu vou ler para vocês aqui um texto que fala sobre isso. Preste atenção, vou ler de forma pausada. Não sei se o nosso querido Gabriel vai poder passar um pouquinho. De repente, se não der também, isso aqui não é texto bíblico não. Diz assim: vivemos em um mundo onde o amanhã é sempre incerto. Nossas agendas estão cheias, nossos corações às vezes inquietos. Os nossos planos nem sempre saem como esperamos, mas há uma verdade que nos traz paz. Deus não apenas conhece o futuro, Ele já está lá. Deu para você entender isso? Deus não conhece, Ele já está lá no futuro. Ele é o Deus que se antecipa aos nossos passos, que prepara o caminho antes mesmo de sabermos que vamos trilhá-lo. Quando enfrentamos desafios, Ele já providenciou escape. Quando choramos, Ele já escreveu consolo. Quando sonhamos, Ele já plantou a semente da realização. Antes que haja a palavra na minha boca, tu, Senhor, já a conheces toda. O que Davi está dizendo? Antes que eu fale alguma coisa, tu já sabe o que eu vou falar. Jesus nos ensinou isso. Quando hoje fala para a gente ir para o quarto, fechar a porta, para orar em secreto, ele fala: mas Deus já sabe que você vai orar. Nada o surpreende, nenhum diagnóstico, nenhuma porta fechada, nenhuma mudança repentina. Ele vê o fim desde o princípio. Deu para você entender isso? Ele vê o fim no começo. A gente só vê o fim quando chega no fim, né? Deus não, Ele vê o fim no começo. Por isso que o livro de Apocalipse é o livro do fim, já está tudo escrito, porque Deus já traçou o fim de todas as coisas, ok? E mais do que isso, Ele caminha conosco, mesmo quando não entendemos o trajeto. Por isso podemos descansar, não porque sabemos o que virá, mas porque confiamos em quem já está lá. Nós precisamos aprender isso, queridos. Isso é caminhar por fé. Isso é caminhar por fé. Eu não estou vendo, mas eu sei que o meu Deus já está lá. Eu não estou entendendo o que está acontecendo no momento, mas eu sei que lá na frente as coisas elas se tornarão claras. E então vai haver a compreensão do que hoje está me faltando. Aquilo que hoje, a Bíblia diz em alguns textos, é mistério, ou seja, aquilo que hoje você ainda não entendeu, lá na frente esse mistério será desvendado, será revelado. Amém, queridos? Então esse é o nosso Deus, é o nosso Deus que se antecipa ao futuro. Por esse motivo nós caminhamos por fé e não por vista. Amém, amados? Alguns exemplos que eu trouxe aqui só para vocês entenderem dentro dessa palavra. O exemplo de José, Gênesis 45, 5. José, filho de Jacó. Olha o que José diz aqui para os seus irmãos: agora, pois, não vos entristeçais
nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, o que está escrito lá? Para a conservação da vida, porque não foi só o povo de Israel, os hebreus, que foram abençoados com a administração de José lá no Egito. Todas as nações foram abençoadas nessa época. Para a conservação da vida, Deus enviou José antes dele chegar lá no Egito, antes de acontecer os 7 anos de fome, antes de chegar o período da fartura, né? Tudo aquilo que aconteceu. E aí o que você entende? Você entende que para Deus, os 7 anos de fartura, os 7 anos de fome, tudo isso ia acontecer. Agora, quem é que sabia disso? Só Deus. Aí Deus faz caminhos e faz José ter sonhos. Vamos ver se vocês são bons da história de José. 2 sonhos que José teve, que deixou os irmãos deles indignados. Oi? Isso, é o sonho dos mortos, né? Que se curvaram. E qual foi o outro sonho? Do sol e a lua. Ele falou: peraí, está de brincadeira com a gente? Está querendo dizer que nós vamos nos curvar diante de você? E até o papai e a mamãezinha também? Tipo assim, está de brincadeira com a gente? E eles ficaram indignados. E aí, no seu coração, eles queriam matar José. E nós conhecemos a história. Queriam matar José e teve um momento oportuno. Só que na hora de matar José, aí o mais velho, Rubem, falou assim: não, para com isso, vocês não vão trazer sangue desse menino na mão de vocês, não. E aí eles fizeram uma cisterna, colocaram esse menino dentro dessa cisterna e deixou ali. E Rubem tinha intenção, depois do momento oportuno, levar José de volta para casa. Mas aí o Rubem deu uma saidinha, os irmãos foram lá e venderam José para os ismaelitas que estavam passando. E aí quando o Rubem chegou: cadê José? Cadê José? Foi vendido. O que fazer agora? O que falar para o meu pai? Aí eles pegaram a túnica de José, apanharam sangue, mataram o cabrito, a gente conhece essa história, e o pai chorou, e todo mundo chorou, aquela coisa toda, e aquela mentira ficou. E José foi para o Egito, vendido para os ismaelitas. Aí nós sabemos que lá na casa de Potifar, que comprou José como escravo, aconteceu um problema com a mulher dele. Aí a mulher dele faz aquele papelão, e aí manda prender José. José vai parar na prisão, encontra um padeiro e um copeiro que estavam presos, sentenciados à morte. Aí os dois sonham. Aí o sonho, José diz: você vai voltar ao seu trabalho e você vai morrer. Aí acontece o que? O padeiro morre e o copeiro volta à sua atividade junto ao rei. Aí José fala assim: quando estiver lá de Faraó, quando estiver diante de Faraó, fala para ele que eu sou um cara inocente, que eu estou aqui e não fiz mal nenhum, que aquela mulher é uma louca, a mulher que Potifar, tipo assim, eu não fiz nada. Aí o que acontece? A Bíblia diz que o copeiro chegou lá para Faraó, não foi? Falou: ó, tem um menino lá na prisão, tá? Já está na casa dos seus 28, 27 anos aí, ele é inocente, ele não fez mal nenhum. Eles esqueceram completamente. 2 anos se passam e José continuava preso. E aí o que acontece? Agora foi a vez de Faraó sonhar. E aí veio o sonho de Faraó. Qual foi o sonho de Faraó? 7 anos e 7 anos de vacas magras, das espigas. E aí ninguém interpretava, chama todo mundo. E aí o menino que estava lá, né, com doença de maionese, né, maionese. Pelo menos as pessoas esquecem tudo, mais ou menos isso, né? Estava lá: não, peraí, 2 anos depois, tem um menino, um cara lá na prisão que revelou, as coisas aconteceram, manda chamar José. José vem, e aí chega para Faraó, revela o sonho, e aí Faraó pergunta para ele: então tá, o que eu vou fazer diante disso aí? Coloca uma pessoa que administra isso bem. Ele falou: então quem eu vou escolher, senão tu que tem um espírito excelente? E José então se torna governador do Egito. E aí nós conhecemos a história. Mais na frente, quem chega lá? Seu pai, sua mãe, todo mundo, resumindo a história. E o que eles estavam fazendo? Se curvando diante de José. Entende isso? Agora, Deus estabeleceu isso ou não estabeleceu? É o que José está falando para os seus irmãos. José entendeu. Quando os irmãos falaram assim: caramba, o cara está vivo, esse cara vai massacrar a gente, José vai pintar e bordar conosco agora. José falou assim: não foram vocês, foi Deus que me enviou adiante de vós.
nosso Deus antecede o futuro. Ele é aquele que trabalha de uma forma para que a gente lá na frente entenda que tudo esteve sempre no controle dele. Às vezes está num momento difícil, às vezes está passando por uma luta. Escuta, eu quero lhe dizer isso aqui com muita tranquilidade, com muita paz no meu coração. Deus está no controle de tudo, queridos. Pode ter certeza disso. Tem um outro exemplo que eu quero contar para vocês também, que é um exemplo bem conhecido, que é o da Esther, da famosa Radassa. O versículo que eu separei é o 14 do capítulo 4, que diz o seguinte: olha o que Mardoqueu, na verdade era primo e criou ela, tá? Por que se de todo te calar? Mardoqueu falando para Esther: te calar neste tempo. Depois já coloco vocês dentro do contexto. Socorro e livramento da outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, presta atenção nessa frase, quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este rei. O que Mardoqueu está falando? Ele está dizendo assim: eu não sei. Mardoqueu está dizendo para ela assim: eu não sei. Mas por que razão você se tornou rainha? E como Esther se tornou rainha? Conhece a história? A rainha se chamava Vasti. Teve um banquete lá, um negócio, enfim. O rei Assuero já estava mamadão mesmo, doidão. Diz o texto que ele estava já alto. E ele quis mostrar para os seus amigos, fez um banquete para mais de 1000 pessoas, dos seus grandes lá. E ele quis mostrar a sua rainha, o quanto era bela para esse povo. E ele então manda chamar a sua rainha e queria exibir a beleza da sua mulher. E a rainha também estava com as suas moças lá e se recusou, não quis ir. Por conta dela não ter aceitado o chamado do rei, aí o rei depois chamou ela: Vasti, vai-te embora daqui, porque eu não te quero mais. Não quero mais você como minha rainha. E ela realmente foi demitida do cargo. Foi embora. Se passaram, não sei, um ano, não sei o tempo. Está na Bíblia lá. Passou um tempo e o rei estava, sabe, aquela saudade, né, da sua companheira, da rainha e tal. E começou a viver um momento difícil. E os moços que o assistiam, vendo essa situação, falou assim, tipo assim: acorda, tu é o rei. Você pode ter a mulher que você quiser. Literalmente é isso que ele estava dizendo. Você pode ter a mulher que você quiser, você é o rei, cara. Não precisa ficar nessa lamúria aí. E aí deram uma ideia para ele: por que tu não pega todas as moças da tua província, das suas províncias, dentro do reino persa? Por que tu não pega todas elas, coloca na mão do eunuco, faça com que ele cuide delas, preparem elas, e daqui a determinado tempo todas elas vão se apresentar a ti. E tu vai escolher o que você quiser. E isso começou a se espalhar lá em Suzã, onde eles habitavam na época, pertencia, que era a capital do Império Medo-Persas. Mardoqueu ficou sabendo disso. E aí ele pegou, inclusive Esther nasceu nesse período da escravidão. Ela não era viva quando eles foram levados escravos. O pessoal já tinha voltado para reconstruir Jerusalém. Ele tinha passado por mais de 100 anos, né? E eles continuaram morando lá. E aí ele pegou e falou assim: vou botar minha prima nessa aí, a minha menina aí, minha prima que eu criei e tal. E ele prepara a Esther e coloca no bolo. Escreve ela lá, baixou o aplicativo lá do rei, inscrição para a futura esposa do rei e tal. Botou ela na fita. E aí o que acontece? O rei começou a entrar primeiro, entrou a segunda, e não sabemos quantas moças passaram diante do rei. Elas iam passar uma noite lá no palácio com o rei. O rei ia virar, ver como é que funcionava o negócio e tal. Na noite da Esther, acabou. Ele dispensou todas as outras. Já escolhi quem eu vou tornar rainha do meu rei. E Esther foi colocada rainha. Uma escrava, uma menina, uma estrangeira, que nasceu em terra estrangeira, cultura diferente. E de repente, uma escrava
vira rainha. Agora, quem é que sabia que lá na frente um tal de Amã ia odiar os judeus, inclusive por causa de Mardoqueu, porque Amã se tornou um grandalhão no reino, e a ordem dada, que Amã gostava de ostentar sua posição no império, era que todo mundo por onde ele passava tinha que se curvar diante dele, o reverenciar. E quando chegava Mardoqueu ficava pesado. E aí alguém chegou, dedurou, né? Montou de X9, aquela época já existia, né? Ó, o cara, tal judeu Mardoqueu. E aí ele começou a perceber que Mardoqueu não adiantava nenhuma conversa. O pessoal falava com Mardoqueu, não vou me curvar diante dele. Não vou. E aí Amã ficou marado. E falou assim, vou matar esse cara. Só que Amã não se contentou em só matar Mardoqueu. Ele estabeleceu, conversou com o rei assinou o papel. Ele falou assim, deu até um anel para ele, né? Pode mandar em todas as províncias, dia tal, às tantas horas, todos os judeus serão mortos. Vamos acabar com essa praga. Amã para ele, os judeus eram uma praga, vão matar todo mundo. E tudo estava encaminhando para isso. Extinção do povo judeu da terra de Suzã. E aí chega esse momento que Mardoqueu ficou sabendo. E aí Mardoqueu se veste de saco cinza, vai para a praça em frente ao palácio, e aí começa um diálogo com Esther, através dos mensageiros que levava do palácio para ele e ele para ela. E dentro dessa conversa ele diz justamente isso aqui para ela. Em outras palavras, acorda, Esther, para pensar. Por que você hoje é uma rainha? Você não era ninguém. Qual o propósito de você se tornar uma rainha? Pensa nisso. Será que não é para um momento como esse? E aí Esther caiu em si e falou, acredito que possa ser. Então eu vou fazer o seguinte, já tem mais de 30 dias que o rei não me chama na presença dele, e a gente só pode entrar quando ele chama. O que eu vou fazer? Manda todo mundo jejuar. Vai lá para todo mundo jejuar 3 dias, eu vou jejuar, minhas meninas vão jejuar comigo, os eunucos vão jejuar, porque ela tinha eunucos que cuidavam delas. Todo mundo de jejum. No 3º dia eu vou entrar na presença do rei. E se ele levantar o cajado, eu estou bem. Se ele baixar o cajado, eu estou morta. Era verdade. E ela diz para Mardoqueu, fala para todo mundo jejuar. E se eu morrer, morri. Paciência, mas eu vou fazer isso. E aí então ela vai, depois de tudo isso, entra na presença do rei. E quando ela entra na presença do rei, depois de 30 dias sem ele chamar, ele em vez de ir, fez assim, levantou o cetro. E ela então fez a petição dela. E aí começa o processo para mudar aquela sentença. Enfim, leia o livro de Esther, são 10 capítulos, você vai amar essa história linda. E você vai ver que Deus deu livramento ao povo judeu lá em Suzã. Por quê? Porque Deus preparou de antemão uma menina escrava e a fez rainha para o tempo futuro que viria a acontecer. Dá para entender isso, queridos? Como Deus trabalha hoje por coisas que vão acontecer lá na frente que nós não sabemos. Nós não sabemos, mas Deus sabe, amados. Mas Ele já prepara o caminho agora. Ele já está trabalhando desde então. Desde então nada pega o nosso Deus de surpresa. E é nisso que nós precisamos confiar e crer. Não é o momento que você está vivendo, mas é saber que o teu Deus sabe o que você está vivendo e Ele não está dormindo. Ele já está trabalhando, o processo já está em andamento para aquilo que lá na frente Ele tem para a sua vida. Segura as pontas. Não desista, é isso que Deus fala para a gente. Não abre mão daquilo que Ele tem para você, porque o momento está difícil, porque o teu futuro depende dEle. Creia que Ele tem um futuro de bênção, como Ele falou para o seu povo. Eu tenho um futuro de bênção, de coisas boas para vocês. Mas vocês estão passando esse momento de cativeiro. Segura as pontas, vai passar. Vai passar. Exemplo de Paulo, Atos 9:15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios,
dos reis e dos filhos de Israel. Deus se revela, o Senhor se revela a Ananias, manda ele aonde estava Paulo, falar para ele, que já tinha passado pelo processo do caminho de Damasco, orar por ele, para ele tornar a enxergar, e diga para ele que eu o escolhi. Agora, escolheu quando? Quando foi que Deus escolheu e preparou Paulo para esse momento em que Deus se revela a ele? Gálatas, capítulo 1, verso 15, diz o seguinte: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que Deus o preparou atemporal. Deus não chamou Paulo quando se encontrou com ele no caminho de Damasco. Paulo era uma peça eleita, escolhida por Deus para aquele momento, e o Senhor se revela a ele ali no caminho de Damasco para iniciar a obra para a qual Deus o tinha chamado e o tinha preparado. Então o fato dele ser fariseu, filho de fariseu, ser cidadão romano de nascença, da tribo de Benjamim, o fato dele ter todo esse currículo e ter aprendido aos pés de Gamaliel na época, o fato dele ter tudo isso, era tudo um plano que Deus estava preparando para uma obra específica que Paulo tinha que realizar. E aí, chega lá em Damasco, quando o Senhor se revela para ele, fala o que para ele? Por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, lutar contra aquilo que eu estabeleci para a tua vida, lutar contra o chamado que eu tenho para você. É o momento de você entender que você é um projeto meu. Eu trabalhei na sua vida e te preparei para esse tempo. Não resista ao meu chamado, não resista ao que eu tenho para você, não resista aos planos que eu estabeleci para você. Aceite que dói menos, né? O pessoal fala. Aceita, Paulo. Enfim, acontece realmente a conversão, e Paulo se tornou o grande apóstolo Paulo. Amém, amados? Então a gente entende isso, né? Que Deus prepara de antemão aquilo que lá na frente Ele quer realizar. Então a gente começa a trabalhar agora. É mais ou menos a gente também quando projeta alguma coisa para o futuro, não é? Começa a trabalhar agora, projetando algo para o futuro. Só que a gente não tem segurança se vai acontecer ou não. Com Deus vai acontecer. Com Deus vai acontecer. Agora, eu quero falar sobre um outro personagem. Esse não está na Bíblia, mas vocês vão se lembrar do que esse cara fez. Olha que história interessante. Se o nosso Deus é o Deus que antecipa o futuro, quem já ouviu falar em Epimênides? Quem já ouviu falar em Epimênides aqui? Epimênides. Sabe quem é esse cara? Eu vou falar para vocês. Ele foi um poeta sábio grego, nascido na ilha de Creta no século 6 a.C. Ficou conhecido como profeta ou homem inspirado pelos deuses, sendo procurado para resolver crises em sua época. Qual foi o episódio que marcou? E isso está escrito. Isso é história e se pode provar. Segundo a tradição, Atenas sofria com uma peste terrível, e os gados, ovelhas, tudo estava morto. Os atenienses consultaram o oráculo de Delfos, que mandou chamar Epimênides para ajudar. O que estava acontecendo? Houve uma época, mais ou menos em torno de 500 anos antes de Cristo, que houve uma epidemia e os gados, as ovelhas, estavam todos morrendo. E os gregos, eles são muito supersticiosos. Tem deuses para tudo que se possa imaginar. Eles têm deuses. Só que nessa época, todos os deuses a quem eles fizeram sacrifício e pediram, nada resolvia. Então o rei, precisou consultar o oráculo. O que era o oráculo? Era um templo que havia lá e eles tinham os seus, vamos botar assim, seus discípulos, as pessoas que viviam lá, e tinham uma profetisa nesse templo, aonde ela era consultada e ela tomava um chazinho, e ficava toda azuleta, e é isso mesmo. E ela começava então a falar algumas coisas, meio que não muito dando sentido, mas os caras que estavam lá no oráculo, que assistiam essas mensagens, eles
pessoa que foi lá buscar uma orientação, uma direção, o que ela estava dizendo. E aí eles foram lá no oráculo. Foram lá e ela fez o que tinha que fazer, os caras transmitiram. E o que eles transmitiram? Procurem Epimênides. Ele tem a resposta. Olha, e o rei mandou chamar o Epimênides. O Epimênides foi, chegou lá, o que está acontecendo? A praga, o que eu vou fazer? Aí Epimênides falou assim, vamos fazer o seguinte, você vai, alguns dizem que ele deixou as ovelhas, 3 dias, sem comer e sem beber. Alguns diziam, todos dizem não, ele só mandou soltar. Mas o que acontece? Mandou soltar várias ovelhas brancas e pretas. E ele disse, a ovelha que se deitar e não ficar pastando com as demais, naquele lugar ali, você vai levantar um altar e vai sacrificar a ovelha. E aí o rei fez. Aonde as ovelhas ficaram deitadas, mandou sacrificar as ovelhas, levantou um altar. Isso aí é a vida. E aí o que acontece? O rei depois mandou chamar. Olha, foi feito, a praga cessou, deu certo. E aí? O que a gente faz agora? Como assim o que a gente faz? Temos que dar um nome para esse Deus que curou a epidemia aí, que curou essa praga. Como assim dar um nome para ele? Porque tem que dar um nome, Deus tem que ter nome. Aí Epidêmides falou para ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, não dá nome não, porque tu não sabe que Deus foi esse. Nós não sabemos qual foi o Deus que teve compaixão e curou essa praga que estava no nosso meio. Então o que eu faço com esses altares que tu mandou levantar? Aí ele falou, fala o seguinte, bota assim, ao Deus desconhecido. Essa frase é conhecida para vocês? Ao Deus desconhecido. Isso chega em 400 e pouco a 500 anos. Aí vem Paulo, lá em Atenas, dando uma volta, porque isso aconteceu em Atenas, essa praga, dando uma volta ele viu que eles continuaram, os atenienses, cultivando essa cultura de manter o altar e sacrificar ao Deus desconhecido. Aí Paulo chega para eles e fala assim, olha, andando eu por aqui, percebi que vocês são muito supersticiosos. E, inclusive, encontrei um altar que dizia o quê? Ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês sacrificam, que não conhecem, é esse Deus que eu venho falar para vocês. Dá para você entender como é que Deus trabalha no passado? Para revelar algo lá na frente, quase 500 anos depois. Aquilo que lá atrás aconteceu, Deus permitiu para que Paulo se utilizasse depois, quase 500 anos, para pregar o evangelho para os atenienses. E a conversão foi tremenda naquele lugar. Muitos aceitaram Jesus. Como Deus trabalha, queridos. Agora, se a gente falar para você hoje, Deus está fazendo uma coisa hoje aqui, mas isso só vai se revelar daqui a 400 anos. O que você diz? Não vou entender isso, um negócio desse. Não é assim? Tá de brincadeira. Deus é atemporal. Sabe o que significa atemporal? Para aquilo que para a gente foi ontem, é hoje, será amanhã, para Deus tudo é hoje. Por isso que em Hebreus fala que Deus é o mesmo. Quando? Ontem, hoje e eternamente. Ele está na linha do tempo da eternidade. Deus não tem início nem fim, queridos. Por isso que o nosso futuro, para nós é futuro. Deus já está lá. É isso que nós precisamos entender. E quando você, por isso que eu, certa vez, estava conversando com uma pessoa, foi, enfim, num contexto espírita, e eu falando com ele foi falar lá algumas coisas para mim, eu falei para ele, olha cara, eu posso dizer que eu acredito também no diabo mais do que você. Ele parou assim, tu acredita? Por quê? Porque eu sei como ele surgiu, eu sei do que ele é capaz, mas eu também sei o final dele. Porque o final dele já está escrito. Dá para entender isso, queridos? Deus já escreveu o final. O final já está escrito. Não tem como mudar. Porque Deus estabeleceu. Só que algumas coisas dentro desse âmbito, universal, vamos colocar assim, Deus já nos mostrou mediante aquilo que Ele pediu a João para escrever, que está no livro de Apocalipse. O fim já está escrito desde o início. Deus, Ele não abre
abre um livro sem saber qual vai ser o final dessa história. Ele não é pego de surpresa, queridos. Ele rege o tempo. Ele rege a história. Ele conduz todas as coisas. Então a gente entende de uma forma tranquila que o nosso Deus é o Deus que antecipa o futuro. Ele faz coisas hoje que a gente vai entender lá na frente. O que eu preciso aprender então com isso, pastor? O que nós precisamos aprender? Atos 17, 23, né, foi o texto que eu li, que é esse aqui, olha. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Quase 500 anos depois de uma história que aconteceu com o povo da Grécia, principalmente em Atenas, está lá Deus linkando o passado com esse presente naquele tempo. É assim que Deus faz. Deus prepara um caminho. Tem uma canção que a gente canta aqui, não estou dizendo que a gente vai cantar não, mas a letra da canção é isso que diz: ele já tem um caminho no deserto. Não é essa a expressão? Ele já tem um caminho no deserto. Deus já fez. Como é que é? A expressão tem alguma coisa assim. Deus já tem. Como é que diz que ele já tem um caminho aberto pelas águas? Já pararam para pensar nessa letra? Por quê a gente canta isso? O que quer dizer Deus já tem um caminho? E poder cantar: Deus vai fazer um caminho em meio às águas. Você poder cantar assim. Por que a gente fala que Deus já tem um caminho aberto? A Bíblia fala, queridos, que Deus já tem um escape. A saída já está pronta, o escape já está pronto. Quando Paulo escreve: não veio tribulação, ou seja, problemas maiores do que você possa suportar, e com ele, olha só, não é maior do que você possa suportar. Deus já te capacitou para suportar isso. Entenda isso, amado. Qualquer desafio na vida que a gente enfrenta, Deus já nos capacitou de antemão para enfrentarmos aquela situação e sermos bem-sucedidos. Amém. Deus já nos capacitou para isso. Creia nisso. Creia nisso. E ainda diz o seguinte: e ainda que Ele já tenha nos capacitado para suportarmos e enfrentarmos essa situação, Ele já tem o escape. Ele vos dará, ou seja, além de nos capacitar, Ele vai nos dar a porta de saída. Ele vai nos mostrar o caminho pelo qual iremos resolver aquela situação. Ou seja, Ele nos capacita e Ele já tem um caminho aberto para a gente sair por esse caminho daquela situação que estamos vivendo. Agora eu estou vendo esse caminho? Nem sei. A gente já está vendo esse caminho. Mas ele existe, porque o nosso Deus é o Deus que antecipa o nosso futuro. Nós precisamos crer nisso, queridos, para que a gente possa descansar. Descansar. Assim também aconteceu com José no Egito, com Esther no palácio. Estou falando aqui dos que já aconteceram, né? E o que parecia acaso era a providência divina. O que parecia apenas um acaso era a providência divina. O que hoje é mistério, amanhã será um testemunho. O que hoje não tem resposta, amanhã eu vou dar a resposta. O que hoje eu não sei explicar, amanhã vai se tornar claro para mim. O que importa é eu crer, o meu Deus já está lá no meu futuro. Deu para entender isso? Se vocês creem dessa forma, vocês vão entender quando Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aí ele diz o quê? Eu venci o mundo. Amém. Dá para entender isso? Eu venci, ou seja, eu venci. Eu venci. Ele ainda estava ali com os discípulos, mas ele estava dizendo: eu venci. Mas depois ele foi morto. Eu venci. Ressuscitou. Eu venci. Eu venci. Eu venci. Dá para entender isso, queridos? Ele venceu. E aí a gente completa, né? A gente completa esse versículo, né? A gente dá um acréscimozinho nele, né?
no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Mais ou menos isso, né? Mas está dentro do contexto, está dizendo isso. Creia, se eu venci, vocês também vão vencer. Então somente creia que o seu futuro eu já preparei. Eu já estou nele e tenho tudo preparado. Então somente não desista. Continue firme. Seja firme e constante. Sempre abundante. Sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Amém, queridos? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Temos uma canção? Vamos adorar o Senhor? Posso pedir para vocês ficarem de pé, tá? Eu achar que está todo mundo de pé comigo desde o começo? Você já percebeu que o pastor é assim, né? Ele chega, começa o culto, fica em pé. Depois todo mundo senta. O pastor continua em pé lá na frente. Eu tenho que voltar aos tempos antigos, sabia? Estou precisando. Antigamente era diferente. Antigamente quem pregava ficava sentado. Ficava sentado. E a galera toda em pé. Vamos fazer isso aqui um dia? Amém. Então, amém, queridos? Quando ela pediu aqui mais uma meia hora, mais ou menos. Aí que ela fica nervosa que não baixa mesmo. Mas deu para entender, queridos, isso. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando, sabe? Estamos falando de Deus, Deus é isso. Aí a gente entende algumas expressões bíblicas, né? Que parece que Deus é surpreendente, mas surpreende. Por quê? Porque aquele pessoal se surpreendeu, ele é quem tinha preparado. Ele tinha deixado as coisas no seu devido lugar para que elas pudessem acontecer. Ele está à nossa frente. A Bíblia diz que em Eclesiastes, no capítulo 3, há um tempo de abraçar, deixar de abraçar, há tempo, né? Para todos, mas tem expressão há um propósito para todos os dias. Como é que dá noite? Há um tempo determinado, para todos os propósitos debaixo do sol. Há um tempo determinado. O que quer dizer isso? Para tudo, Deus estabeleceu. Aquilo que nós estamos vivendo, tempo de abraçar, de ser abraçado, de chorar, de sorrir, é tempo para tudo. Sabe? E a palavra fala que Deus está no controle desse tempo. E é interessante que, se não me engano, acho que é no versículo 15 desse capítulo, ele diz: aquelas coisas que hoje são, diz o texto, ela já é. Nos faz entender que aquilo que você vai viver e aquilo que há de vir, ela já existe. No tempo de Deus, porque Deus é atemporal. Amém, queridos? Amém. Esse é o nosso Deus. É por isso que nós podemos descansar. Por isso que vivemos por fé. Não vivemos pelas circunstâncias momentâneas que estamos vivendo. Porque o meu amanhã, com certeza, o meu Deus já está lá. Amém? Meia hora já passou. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem tu és. 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 Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, diante dessa palavra, diante dessa canção, nós queremos, Senhor, colocar diante de Ti, Senhor, essa fé que há em nosso coração, ainda que de repente ela seja pequena, mas nos ajude, Senhor, a crer que Tu és o nosso Deus, que muda a história, que restaura casamento, que cura os enfermos, que liberta o oprimido, Senhor, que traz esperança àqueles que estão sem esperança, que restaura aquilo que é necessário ser restaurado. Nós cremos que o nosso amanhã, Senhor, Tu já está lá, Senhor. Nos ajuda a crer, independente do momento e da circunstância que estamos vivendo hoje. Não nos permita, Senhor, sermos guiados por aquilo que vemos. Nós queremos ser guiados por aquilo que cremos, e a Tua palavra nos garante, Senhor, que todas as coisas estão no Teu controle, todas as coisas estão diante do Teu querer e da Tua soberania, e que nada acontece que não haja a Tua permissão, que não haja o Teu querer. É nisso que precisamos crer, para que possamos descansar, de repente, no momento da luta, no momento da batalha, no momento da crise, para que venhamos descansar, sabendo que é apenas um momento, mas o nosso amanhã com certeza está nas Tuas mãos. A Tua palavra nos ensina isso. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. É isso que nós queremos fazer nesta noite, Senhor, colocar diante de Ti o nosso caminho, aquilo que nos virá pelo dia de amanhã e pelos demais dias, confiar em Ti cada um dos dias que temos pela frente, sabendo que Tu estás cuidando, já estás preparando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloco cada um aqui diante de Ti, Senhor, e peço, nos ajude, Senhor, nos ajude, Senhor, a não desistir, pelo dia que de repente seja o dia mau que estejamos vivendo, nos ajude a não desistir, porque nós podemos até chorar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer, porque Tu estás aqui, Tu és um Deus de milagre, Tu és o Deus que faz caminho no deserto, Tu és o Deus que já tens em meio às águas
abertas, separadas, caminhos para que possamos atravessar por ela. Tu és Deus que tem preparado todas as coisas. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos e te aplaudimos por tudo que tu és e tens feito por nós, em nome de Jesus. Deixa a gente perder essa parte não. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando eu não vejo, me sustenta até quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Aleluia, amado Senhor. Glória a Deus! Por isso que eu falei que eu não pode ir embora, né, pastor? Não, de jeito nenhum. Mas, pastor, a gente vai ter que deixar aí. Proibir esse negócio de mandar o pessoal daqui para outras igrejas lá. Gente, eu já rapidamente um sem casa para ficar até de pé. O pastor vai ministrar aí na nossa ir para casa. Tem encontro de homens agora esse final de semana. Se você não fez encontro, ainda dá tempo de fazer ainda.